Olá, querido, olá, querida. Mais uma vez aqui, irmão Sandro, com uma palavra de salvação. Do peso do juízo ao descanso em Cristo. Deus resiste ao orgulho endurecido, mas oferece descanso verdadeiro aos humildes que vêm a Cristo. Você já sentiu o peso da vida? Aquele cansaço que não é só físico, mas na alma? A cobrança constante, a sensação de nunca ser suficiente, tentativa de parecer bem por fora, enquanto por dentro tudo está desorganizado. Pois é exatamente para esse tipo de coração que Jesus fala. Mas antes de oferecer descanso, ele faz algo que muita gente hoje evita. Ele confronta. Porque não existe descanso verdadeiro sem arrependimento verdadeiro. O texto de hoje mostra dois grupos: os orgulhosos que rejeitam Jesus e os humildes que encontram descanso nele. Lembrando que o evangelho escrito por Mateus, um ex-cobrador de impostos, para os judeus, mostrando que Jesus é o Messias prometido, em um momento em que muitos viam milagres, mas não se arrependiam. Vamos ler o texto onde nós iremos comentar pela misericórdia de Deus. Mateus 11, versículos do 20 ao 30. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operaram a maior parte de seus milagres. Não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até hoje. Eu, porém, vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, Jesus começa confrontando as cidades que viram os milagres acontecerem, mas não mudaram. As pessoas ali, não se arrependeram. Está provando o que isso tudo aí? Milagre não salva, religião não salva. Proximidade com as coisas espirituais também não salva, porque Deus exige arrependimento. Então Jesus demonstra a indignação, Ele compara as cidades religiosas com cidades pagãs. Ele diz que os pagãos teriam se arrependido. Isso aí nos lembra, Jonas 3, versículos 5 e 6, quando Nínive
se arrepende ao ouvir a mensagem de Deus. E aqui está um ponto, né? Quem acha que já está bem, porém não se arrepende, não está se arrependendo. Isso é um perigo para essa pessoa, por esse coração altivo, né? Está indo no caminho do inferno e não está vendo. No caso de Cafarnaum, né? No versículo 23, achava que estava no céu espiritualmente, né? Mas Jesus revela: a aparência religiosa não salva. Também está em Mateus 7, versículos 22 e 23, né, que pessoas religiosas que serão rejeitadas, ali você vê, né? Religião sem transformação leva à condenação. Não adianta, não adianta. Então Deus se revela a quem? Aos pequeninos. Não é sobre status, estudo ou posição, é sobre humildade. Isso se conecta lá com 1 Coríntios 1, 27, em que Deus escolhe as coisas simples para confundir as sábias. O Evangelho não é para os que se acham que sabem, né? Os que acham que estão bem. É para os que reconhecem que precisam do reino de Deus. Para essas pessoas que Jesus veio. E então, a partir ali do versículo 28, o tom muda, né, completamente. Sai o juízo divino e entra o convite. Vinde a mim, né? Jesus chama. Lá em João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não importa o peso que você carrega, o pecado, a culpa, a ansiedade, a desilusão, né? Jesus te chama para algo muito melhor, muito superior. O mundo impõe competição, né? Seja mais rico, seja mais forte, seja mais influente, seja mais importante. Jesus oferece outra vida. Em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 7, Cristo revela um modelo de humildade. Em Cristo você não precisa provar nada para ninguém para ter acesso à salvação. É ao próprio Deus que o teu coração tem que se revelar arrependido. Religiões falsas impõem peso, né? Regras, sacrifícios extremos, culpa constante. Porém, Jesus disse, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus liberta. Também lá em Gálatas 5:1, para a liberdade, Cristo nos libertou. O fardo de Cristo é leve porque Ele carregou o maior peso na cruz. Então, para aquelas pessoas, né, que estavam ouvindo Jesus naquele momento, né, eles precisavam abandonar o orgulho, né, da religião e se arrepender de verdade. Para nós hoje, você precisa parar de confiar. Nós, né, precisamos parar de confiar na aparência, na religião, no esforço próprio e vir a Jesus com humildade, né? E precisamos ir até a Jesus com humildade. Então, deixa eu ser direto com você, você que pode estar dentro da igreja, inclusive, e ainda assim longe de Deus. Você pode conhecer versículos e ainda assim não conhecer a Deus. Hoje Jesus não está te acusando, Ele está te chamando. Vinde, vinde verdadeiramente, não é? Não é para amanhã, não é para quando você melhorar ou se sentir melhor, né? É para agora. Se você sente esse peso, essa inquietação, essa necessidade de mudança, abra seu coração e fala com Jesus agora. Jesus, eu reconheço que preciso de Ti, perdoa os meus pecados, tira de mim esse peso da minha alma. Eu quero o Teu descanso na Tua presença. Eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Se você ouviu essa mensagem até aqui, que Deus te abençoe e até uma próxima.